Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Cristo habite em nossos corações. Então, como já foi antecipado aqui pela nossa irmã, Maria José, hoje o nosso desafio e objetivo do nosso estudo é a lição, da parábola das 10 virgens. Lição número 8, está no som. Obrigado. Texto base, o versículo chave é o 25:1, tá bom? Que ele faz essa comparação, a semelhança do reino de Deus, do reino dos céus, com 10 virgens, que se preparam para um casamento. Os irmãos leram a lição? Sim, que ótimo. Tá bom? Então eu vou ler o texto base, Mateus 25, de 1 a 13. Vou ler na versão NAA, mas os irmãos fiquem à vontade aí para acompanhar em suas versões. E diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleos nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: És o noivo! Saíram ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: Dei a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes. Disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. O noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vamos orar? Amado Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, ela fala aos nossos corações, ela já tem falado. E eu creio que ela já falou ao coração dos nossos irmãos que já tiveram e tiraram tempo na semana para estudar o que foi proposto para a escola bíblica dominical. Apenas lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco, nos orientando em tudo. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amados irmãos, então essa parábola ela apresenta para nós alguns ensinamentos. E o que é sempre importante ressaltar nas parábolas é que ela tem um ensinamento central. Não adianta a gente ficar inventando muito, porque muitas vezes nós vamos além do sentido da mensagem, de fato, da parábola, e às vezes vamos fazer aplicações e tomar ensinamentos que não eram o objetivo do nosso mestre e salvador. Mas o objetivo do aluno aqui, o aluno aqui será capaz de compreender ou de saber o sentido da parábola das 10 virgens, também sentir o ensinamento das parábolas e está preparado para a volta de Cristo, que este é o sentido e o tema principal do ensinamento dessa lição. Agora, como introdução, irmãos, eu decidi recordar com os irmãos um pouquinho
sobre o que é o casamento judaico. Acho que para nós entendermos essa parábola e alguns elementos que nela foram colocados pelo nosso mestre, é importante a gente entender, recordar, porque na verdade ele é um casamento totalmente diferente que os casamentos modernos, os casamentos que nós temos aqui na nossa região. Eu falei um pouco disso quando, em um domingo à noite, eu acredito que no começo do ano, preguei sobre o primeiro milagre de Jesus. Mas eu acho que para a aplicação dessa parábola, esse conhecimento ele ainda é mais importante. Então eu quero começar falando um pouquinho sobre o que nós podemos chamar nos nossos dias de noivado. O que nós chamamos hoje do compromisso de noivado, para os judeus, principalmente na época de Jesus, era um compromisso, mas não era um compromisso simples. Era de fato um compromisso que ele tinha um peso legal, já semelhante ao casamento. Existia a ressalva, óbvio que de fato o casal não ainda vivia junto e por isso o casamento não tinha se consumado, mas já existia um compromisso. E era um compromisso sério, não era brincadeira. Então esse noivado, ou esse início para o casamento judaico, ele dava início por meio de um acordo familiar. Então como que era esse acordo familiar? O casamento, frequentemente, ele era arranjado, patriarcal, um casamento patriarcal chamado. Em alguns momentos, existia sim o consentimento dos noivos, mas o que eu quero dizer com isso é que existia um acordo e uma aliança entre as duas famílias. A família do noivo e a família da noiva. Então, tendo esse acordo, iniciado esse acordo, o próximo passo seria o noivo pagar o dote para o casamento, que é muito importante. Então, eu quero esse dote. Esse dote é o preço que o noivo pagava para a família da noiva, para levar a noiva embora, digamos assim, nos nossos dias, tá bom? Eu também paguei um dote quando eu casei, Quanto foi, filha, na época? Foi R$124, se eu não me engano, não era esse o custo para registrar lá o casamento? Acho que era mais ou menos esse valor. Quero dizer que eu fiquei no lucro, viu? Muito, 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 tá bom? Não estou desmerecendo a minha esposa, foi só uma brincadeira. Mas existia, era comum. E depois desse dote acertado com a família da noiva, e aí existia a formalização de um contrato matrimonial. E nesse contrato ele descrevia as responsabilidades que o marido tinha com a esposa e vice-versa, tá? E aí também tinha um compromisso de consagração. Tudo isso noivado, tá, irmãos? Trabalhoso. O que é esse compromisso de consagração? Era um evento que era realizado publicamente, onde os noivos, eles celebravam, aquela aliança por meio de uma festa com um cálice de vinho. Tá? Então, publicamente, todos ficavam sabendo daquele noivado. E aí existia também o período de espera, porque tem um período de espera, e isso também era importante, porque era um período que o noivo tinha para preparar a casa. Esse período de espera girava em torno de um ano, então o noivo ia lá preparar a casa para efetivamente concretizar o casamento. E nesse período de preparo da casa, ele tinha que separar um lugar reservadinho lá que eles chamavam de câmara nupcial. Olha que bacana, Nem me perguntem para que serve isso daí, tá bom? Eu vou resumir dizendo que era para consumar o casamento, tá bom? Acho que está claro para todo mundo, Não tem menores aqui, acho que o mais novinho é o Lucas. O Isaac um pouquinho mais novo ainda. Mas tudo bem. O Rafael, meu Deus, eu falei na frente do Rafael.
Ainda bem que nós não falamos nada demais, né? Por enquanto ainda não. E aí, então, o noivo tinha a responsabilidade de preparar esse lar e preparar a festa. Tá? Geralmente uma casa mesmo que ele adquiria, ou a festa era feita também na casa do seu pai. E existia também um compromisso de fidelidade da noiva. Porque, como eu disse no início, esse período de compromisso, ou de noivado, como podemos dizer nos nossos dias atuais, já era um compromisso sério. Então a noiva já tinha esse compromisso de fidelidade com o seu esposo, e se preparava física e emocionalmente para o dia do casamento. Então assim, se a mulher não tomava banho, daquele dia em diante ela passava a tomar banho, se preparar, se produzir, né? Se fosse o caso, tá bom? Não estou dizendo que era. Então era um período de preparação, não apenas do noivo, mas da noiva também. E aí ela precisava usar um véu. Ela usava um véu, esse véu era símbolo desse compromisso, para demonstrar que ela já tinha um compromisso, praticamente ela já era casada. Isso é só um resumo, tá bom, irmãos? Só um resumo, vou entrar no detalhe. E aí também tem o retorno do noivo. Como eu falei, o retorno do noivo é em aproximadamente 1 ano, mas ele não tinha uma data específica, muito menos o horário. O horário não era um horário certo. Então é tipo o nosso casamento hoje parece como uma vingança do casamento judaico, né? Porque é o contrário. A noiva que demora para chegar, e fica todo mundo esperando. No casamento judaico é diferente. É o noivo que iniciava o casamento e não tinha hora marcada. Os casamentos eram realizados à noite, mas era a hora que o noivo iniciava a procissão, tá bom? Então, geralmente o casamento começava quando o pai falava para o noivo que já estava pronta a casa, que o pai, digamos lá, fez a vistoria de qualidade, viu que tudo estava certo, está pronto, para o rapaz poder ir, e aí sim dar início ao casamento. E também existia o que nós podemos dizer que como uma procissão do noivo. O noivo ele se dirigia à casa da noiva e levava com ele um amigo ou amigos, que para nós seriam padrinhos hoje, né? E também as virgens que nós encontramos na parábola. As virgens acompanhavam a procissão com as lamparinas, porque como eu disse, à noite também precisava de iluminação. Então tem todo um simbolismo para esse casamento, totalmente diferente do nosso. Se alguém aqui quiser casar e quiser fazer assim, vai ficar muito lindo, né? Imagina, vindo, andando pelo bairro inteiro, né? Até chegar aqui na igreja, ia ser bacana. Então aí fica a sugestão aí, Isaac, tá bom? Os próximos, é bem bacana. Então existia aí essa procissão do noivo, e aí o que eles faziam? Eles caminhavam até a casa da noiva, e dali eles caminhavam até o local da festa, da celebração, que é onde a cerimônia de fato aconteceria. Chegando lá, existiria, obviamente, a celebração, e o casamento era consumado a partir do momento em que os noivos entravam na câmara nupcial. Mas aí, deixa para lá, né? Nós já conversamos sobre isso. E o mais interessante e o desafiador para os pais é que esse casamento durava cerca de 7 dias, né? Dá para desistir fácil, né? Pensa no custo, né? 7 dias de festa, aí, queimando boi e mantendo convidados lá, né? Então, irmãos, em resumo, posso ter esquecido alguns elementos, os irmãos me perdoem, mas é mais ou menos essa a dinâmica do casamento judaico. E aí a gente consegue entender algumas coisas de algumas perguntas que me foram feitas, né? Nossa, pastor, mas se a virgem não foi para o casamento, o noivo casou com quem? Não, a virgem não era noiva. Já perceberam, né? Outra coisa, né, relacionada a isso, mas por que 10? 10 virgens por noiva? Exatamente por isso, porque as virgens não eram a noiva. Então tem todo o ritual, que às vezes nós lemos aqui essa passagem, e talvez por ter na nossa mente o casamento como nós realizamos hoje, a gente acaba ficando sem entender um pouco
de algumas dinâmicas que Jesus apresenta por meio dessa parábola. Mas nós não podemos negar que, independente da diferença que existe nos casamentos, há lições importantes que podemos aplicar para a nossa vida. E a revista nos sugere, como primeira lição, a prudência. E aí eu me dei a liberdade de colocar aqui subtópicos, e dentro desses subtópicos eu coloquei os 2 grupos de noivas, né? Que são as noivas prudentes, que são aquelas noivas que já estavam de fato preparadas para o casamento, tanto com a lamparina quanto com o combustível necessário, como também as noivas imprudentes, que não trouxeram o combustível suficiente para aquele momento, para participarem da procissão. Então elas são consideradas imprudentes por causa disso. Porque para nós aqui talvez seja uma novidade esse tipo de casamento, mas para eles era comum. Elas sabiam que estar com as lamparinas prontas era algo que seria necessário para aquela procissão que seria realizada. Mas não estavam preparadas para aquele momento. Sabiam também que o casamento seria à noite, só não sabiam exatamente o horário que aquele casamento seria celebrado. E o que é importante nós pensarmos sobre as virgens prudentes e imprudentes? O importante é as aplicações que nós podemos utilizar para as nossas vidas, né? Como, por exemplo, os crentes. Nós, como crentes, precisamos ser prudentes? Sim, obviamente que devemos ser prudentes, inclusive em todos os sentidos da nossa vida. A prudência ela é importantíssima e a palavra de Deus nos adverte sobre isso, sobre ter essa prudência, esse equilíbrio em vários aspectos das nossas vidas. Na nossa vida espiritual precisamos ser prudentes? Sim. Precisamos ter uma vida de devocional diante de Deus? Sim. Precisamos dedicar a nossa confiança no nosso Pai Celeste e no nosso Senhor? Com certeza. Então, uma vida de prudência espiritual é algo que nós, como servos de Deus, não podemos abrir mão. Um cristão que não se prepara espiritualmente, ele está sujeito a situações em que ele vai ser pego de surpresa e vai passar por mais dificuldades do que precisava passar. Porque quando nós estamos preparados espiritualmente, e vem aqueles momentos de dor, de tristeza, de sofrimento, nós temos uma capacidade melhor de absorver essas situações com mais confiança. Porque no momento em que eu estou triste, e eu sou prudente, e eu continuo estudando a mensagem do Senhor, eu vou lembrar daquele salmo que conforta, daquela passagem na carta do apóstolo Paulo. Eu vou lembrar do sermão que o pastor atrapalhou tudo, mas uma coisinha deu certa lá. Então, o nosso preparo e a nossa prudência espiritual vai nos ajudar nesses detalhes. Financeiramente, o cristão precisa ser prudente? E como, né? A prudência é importante também na parte financeira. Nós precisamos ser prudentes ao ponto de entender a nossa responsabilidade com a casa de Deus, de contribuir, como também a nossa responsabilidade com a sociedade. De sermos cristãos que tenhamos a nossa vida em ordem com o Senhor, com aquilo que se espera de nós. O que eu quero dizer com isso, irmãos, não estou negando que nós podemos passar por dificuldades financeiras. Nós podemos passar por dificuldades financeiras. E pode haver momentos que, de fato, não há muito o que fazer naquela hora. Mas é importante que sejamos prudentes com as nossas contas, com as nossas responsabilidades. E aí, quando a gente fala nisso, não é só pensar dentro da igreja, é como um todo. Né? Com os compromissos que nós assumimos, saudáveis, relacionamentos que priorizem as boas companhias. Igual nós encontramos no Salmo 1,
porque é bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a prudência na nossa vida social, não estou dizendo para ignorarmos algumas pessoas, mas estou dizendo para sermos sábios, na hora de identificarmos com quem nós podemos andar. Isso pode evitar nas nossas vidas prejuízo e destruição. Porque às vezes nós podemos ser envolvidos em situações que não convêm e podem prejudicar a nossa vida por um longo período. Então, irmãos, a prudência, ela é essencial. As virgens prudentes, elas esperavam que o noivo viesse a qualquer momento. Independente do tempo. Elas tinham um foco. E o foco delas, naquele momento, era aquele casamento. E o nosso foco, ele precisa ser a nossa missão. Aquilo que o Senhor espera de nós. As imprudentes, não. Parece que, bom, estou aqui, mas... Estou, mas não estou. Ou estou aqui porque eu sou obrigado. Isso é um perigo. Então, nós precisamos entender que ser prudente é naquilo que depender de você, não deixar para a última hora. Existem situações que podemos ser pego de surpresa e de repente precisar de um improviso. Mas a nossa vida ser um improviso é muito perigoso, irmãos. Eu sei que tem gente que gosta de viver sobre o risco, né? Mas isso não é prudente. E nem sempre essas coisas darão certas. Então é importante termos, como servos de Deus, uma vida equilibrada, uma vida prudente. Porque tem muitas pessoas que recebem o título, olha, fulano é enrolado, fulano... Por quê? Por causa dessas coisas. E geralmente quando a gente diz que alguém é enrolado, eu acho que isso não é um bom testemunho, né? O outro ponto aqui é o preparo. A expectativa de cada grupo. Desculpa, a expectativa de cada grupo primeiro. Então o quê? As prudentes, como eles tinham essa esperança e essa prioridade no casamento, elas deixaram tudo pronto com antecedência. Sabe aquela pessoa que deixa tudo pronto, né, dentro do prazo? Tem gente que exagera também, tá bom? Isso também existe, a gente precisa deixar bem claro. Né? Deixar tudo pronto com um ano de antecedência, dependendo do que você estiver preparando, é loucura também. Então, tem que ter um equilíbrio. Mas aqui, dentro desse ponto, isso era necessário. Porque eles não tinham um cronograma perfeito. Olha, o noivo vai chegar tal horário aqui. Então, a partir do momento que essas virgens estavam se preparando para o casamento, elas precisavam deixar tudo organizado o quanto antes. Então, esse preparo é importantíssimo. E nós somos pessoas que precisamos estar preparadas. Porque o Evangelho, ele tem situações que vão nos apresentar oportunidades e que nós não vamos ter tempo de nos preparar na hora. Entendeu? Podem acontecer situações no seu dia a dia, para ser mais prático, e que não vai dar tempo de você ligar para o seu professor da EBD, deixa eu ligar para a Silvia, para ver o que ela acha aqui, que eu devo falar, o que eu devo responder aqui nesse caso. Não vai. Ali é você. E a própria palavra do Senhor nos orienta sobre isso. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, ele diz: antes santificai o Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder a qualquer um que perguntar a razão da esperança que há em vós. De que maneira? Com mansidão e temor. Não é apelando, gritando, porque não tem argumento.
É estar preparado para responder de maneira com que a pessoa que te fez a pergunta, o questionamento, né, ou que você teve a oportunidade de falar do Evangelho, seja abençoada com aquilo que você vai falar, ou a maneira como que você vai responder, ou a maneira como nós vamos representar o nosso Cristo. Entende? Isso faz diferença. Então, o preparo é importantíssimo para as nossas vidas. E uma segunda lição aqui, que nós encontramos, é a paciência. Percebam que as noivas adormeceram. Todas elas. Aqui não teve prudente, imprudente, todo mundo caiu no sono, né? E às vezes acontece no culto também. A gente está pregando aqui, a gente percebe que tem alguns irmãos dormindo, aí de vez em quando esse pastor, joga um pouquinho, só para dar uma acordada aí nos irmãos, né? De vez em quando fazer uma dinâmica, uma piada para acordar. E com as noivas aqui não foi diferente. Então, dentro da expectativa delas, o noivo estava demorando. O noivo estava demorando, elas estavam lá, cada uma dentro do seu preparo. Mas o que aconteceu é que elas precisaram tirar um cochilo, digamos assim. Só que, irmãos, na nossa vida cristã, nós não podemos tirar cochilos. A nossa vida cristã, quando nós tiramos um cochilo, e muitas vezes nós perdemos eventos importantes, acontecimentos importantes. E isso nos faz desanimar. Precisamos estar alertas e atentos, porque a vida cristã é uma vida assim desafiadora e uma vida que requer de nós atenção. Quando nós estamos falando de prudência, de paciência, nós estamos falando de atenção. Porque existem muitas coisas que estão além do nosso controle. E como nós cremos em um Deus que é soberano, que rege, que governa tudo, nós entendemos que está sobre o poder de Deus. Então, para nós, aquilo que aparentemente é visível, está claro, na prática ele não se concretiza como nós imaginávamos. Por isso é sempre importante estarmos atentos. Percebam que as virgens, elas não sabiam o tempo. Então, o fato de não saber o tempo é mais uma razão para ficar alerta. Ter paciência para esperar, mas também estar alerta. Porque se eu sei que o noivo vem às 19 horas, então eu posso tirar um cochilinho às 17, né? Aí sim, eu tiro o cochilinho às 17 e eu coloco para despertar às 17h45, né? Porque sabe como que é a mulher, depois tem que fazer a chapinha no cabelo. Vai demorar, né? Para ficar pronta até às 19. Mas elas não tinham. Então, quando a palavra diz que não sabiam o tempo, o momento exato, ele fala sobre a necessidade de estar preparado. E nós também. Nós não sabemos muitas coisas. Nós não sabemos do nosso Senhor, quando Ele vai voltar. Nós não sabemos se nós estaremos vivos. Então, tá aí. A nossa vida é uma vida de paciência e de alerta sempre. Então esse tempo, irmãos, e temos essa consciência que o tempo não nos pertence, é fundamental na vida cristã. Porque nos faz acelerar e ter urgência naquilo que importa e ter o coração mais calmo naquilo que é secundário. Isso não é tão relevante. Eu posso ter o meu coração aqui mais tranquilo, mas esse ponto é urgente. Nós não sabemos até quando nós teremos conosco o nosso amigo, o nosso colega de trabalho, de escola, o nosso vizinho, nós não sabemos. Porque nós não sabemos quanto tempo resta para ele e nem para nós. Então tudo isso nos ajuda a identificar quais são as prioridades que nós vamos estabelecer para as nossas vidas. E outro ponto aqui que o texto deixa bem claro, que a volta de Jesus, ela é certa. O nosso Senhor Jesus, Ele vai voltar. E as Escrituras deixam isso bem claro em várias oportunidades, em vários textos, e vários hinos
que nós cantamos, do nosso hinário, também afirmam essa realidade. Um cristão que não vive, que vive sem considerar essa esperança de que Jesus vai voltar, é um cristão que não entendeu. É um cristão que ele pode ser classificado semelhante a essas virgens e prudentes, porque não entendeu o que é prioridade. Então, não pode fugir da nossa mente responsabilidade nossa com a sociedade e conosco mesmo, de anunciar que o nosso Senhor Jesus vai voltar. Quando nós encontramos isso de maneira clara no livro de Atos dos Apóstolos, né, que é aquele último momento de Jesus com os seus discípulos, que ele passa para os discípulos as suas últimas instruções, e ali no versículo 10 e 11, Jesus ascende aos céus, à vista daqueles que estavam presentes. E aqueles homens ficaram maravilhados, olhando para o céu, até que aparecem 2 varões ou 2 anjos e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Da mesma forma que esse Senhor Jesus ascendeu aos céus, ele também retornará. Então, assim, nós temos muitos textos que refletem sobre essa realidade da volta de Jesus. E isso nós precisamos ter convicção e viver a nossa vida cristã levando em consideração isso, porque isso também vai determinar a prudência que nós temos que ter, a paciência e a urgência de todo o processo da nossa vida cristã. Existem algumas coisas que são discutidos na escatologia e na volta do Senhor Jesus, mas que ele vai voltar, não. Que ele vai voltar não cabe discussão. Existem discussões dizendo, Jesus vai voltar antes de eventos finais. Não, Jesus vai voltar no meio de eventos finais. Não, Jesus vai voltar após eventos finais. E ainda deve ter mais algumas 3 ou 4 teorias. Por quê? Da mesma forma que as virgens aqui não sabiam o dia, a hora que Jesus vai voltar, nós também não sabemos. Então, quando nós vamos ver na teologia, nós vamos ver pré, meso, pós, enfim. E cada uma tem uma crença de um período de época que Jesus vai voltar. Mas essas questões são todas questões secundárias. Secundárias. O importante, acima de tudo, é a nossa convicção de que o Mestre vai voltar. Tem como adivinhar? Não. Muitas seitas preveram datas de que Jesus ia voltar e aí nós sabemos no que deu, né? Só decepção. Então a nossa responsabilidade não é determinar quando Jesus vai voltar. Tá bom? Porque isso não cabe a nós. A nossa responsabilidade é de estarmos preparados para a volta do nosso Senhor e Mestre. Terceiro ponto, então, que eu acho que falei bastante já. Vamos lá, vamos tentar terminar no horário aqui. Então, a responsabilidade. Fica muito claro a responsabilidade em todos os pontos da parábola, inclusive quando nós vemos lá a questão do casamento. Isso é uma responsabilidade. E o que nós precisamos, como crentes em Cristo, saber? Que nós somos responsáveis por nossas vidas. Eu sei que a igreja pode ajudar, que o pastor pode ajudar de vez em quando também, mas a responsabilidade, irmãos, é nossa. A salvação é pessoal e intransferível. Não dá para fazer portabilidade de salvação. Olha, eu vou transferir lá para o meu irmão. Não. É uma decisão pessoal de cada um de nós. E nós precisamos ter consciência disso. De que ter uma vida diante de Deus é responsabilidade nossa. Não dá para passar para o pai, para a mãe, para a tia. Ah, mas eu tenho um parente na minha família que é pastor. Não resolve. Né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho necessariamente. Tá bom? Então nós precisamos ser responsáveis por nossa vida espiritual diante de Deus. Existe uma responsabilidade. Aquelas virgens, elas tinham um compromisso com o casamento. Lembra?
Elas tinham um compromisso, acompanhar a procissão. E algumas, infelizmente, eram imprudentes e não estavam preparados para esse compromisso. E qual a nossa responsabilidade com a nossa missão, com o reino de Deus? Nós precisamos refletir sobre isso. O azeite não pode ser repartido. Isso é importante, tá bom? Nós vimos que ficou bem claro que as virgens imprudentes, chegou um certo tempo que elas viram que não ia conseguir acompanhar a procissão, então o que elas tentaram fazer? Bom, vou pedir para outras lá o azeite para compartilhar comigo. Mas nós vimos qual foi o resultado. Podemos acompanhar, podemos ensinar, podemos exortar as pessoas. E devemos fazer isso, como servos do Senhor. Mas o nosso azeite, ele não pode ser repartido. Eu não tenho como repartir a minha salvação, entendeu? Ele continua a mesma questão da responsabilidade. O outro precisa tomar a decisão ao lado de Jesus. Se ele não tomar a decisão ao lado de Jesus, pouco eu posso fazer, não vale nada, exatamente, irmãos. Então, irmãos, temos que entender isto. E outra, a oportunidade passa também. Lembra que nós falamos no tópico anterior sobre o tempo? Como eu não sei qual que é o tempo, então a oportunidade pode passar e eu não ter tomado a minha decisão até o momento exato em que precisava. Aquelas virgens imprudentes na parábola, teoricamente tiveram que sair para comprar azeite à noite. Não sei se compraram no Mercado Livre, qual foi o e-commerce que elas utilizaram. Eu sei que aí deu prazo de chegar lá 2 dias úteis. Moiou, deu ruim. O noivo chegou e elas não estavam preparadas. E aí depois de toda a procissão, chegando na festa, quiseram bater lá na porta do buffet. Mas o nome delas não estava incluído, tá bom? Naquela festa. Então, irmãos, mais uma vez aqui nós refletimos sobre a urgência. Esse caso precisa ser aplicado nas nossas vidas e colocado dentro das nossas realidades. A oportunidade passa. Precisamos estar atentos. Às vezes o trem ele não vai voltar. Às vezes o tempo que nós temos disponível, com saúde, com tudo que o Senhor nos disponibiliza e nos possibilita, ele precisa ser sempre aproveitado da melhor forma possível. Então por isso que quando nós cantamos uma canção aqui, dizendo sobre a bondade de Deus, como Deus é bom, nós precisamos de fato cantar isso e expressar essas coisas com o nosso coração grato, satisfeito ao Senhor, porque mais um dia Ele nos concedeu saúde, nos concedeu a oportunidade de estar na sua casa, de aprender do Senhor, da sua palavra, para podermos aplicar nas nossas vidas. Até quando nós teremos essa oportunidade? Não sei. Tá bom? Então nós temos que identificar essa realidade e aplicar nas nossas vidas. Para concluir, irmãos, as virgens que não foram prudentes, o que aconteceu? Elas perderam a oportunidade de participar das bodas do Cordeiro. Então, as oportunidades passam. Enquanto nós temos vida, nós temos a oportunidade de nos entregar ao nosso Senhor. Mas, invariavelmente, podem acontecer 2 situações. O nosso Senhor retornar e a nossa vida aqui findar. E se uma dessas 2 coisas acontecer, não precisa acontecer as 2 simultaneamente, a nossa oportunidade, aqueles que não tomaram uma decisão ao lado do Senhor, ou que não se sentiram com a sua missão cumprida, vão ver o seu tempo passar e vão ter essa percepção de que perderam uma oportunidade. Então, por mais que pense que aparente para nós demora, como foi o caso daquelas
10 virgens da parada, e é isso que nós precisamos continuar crendo. Precisamos ter essa convicção. Que mesmo em meio às dificuldades que nós passamos aqui, e os sofrimentos que nós temos aqui nessa terra, o nosso Senhor ele vai voltar. E que um dia nós teremos a oportunidade de vivermos para sempre no Senhor. E isso não pode ser, a gente não pode ouvir isso e ter isso nas nossas mentes como qualquer coisa. Porque isso precisa ser a maior esperança do cristão. De um dia viver eternamente com o Senhor. Mas às vezes nós temos a impressão que a igreja, eu não estou dizendo a igreja local, mas a igreja desse século está meio apática para essa realidade. Entendeu? E às vezes a igreja está muito mais preocupada com o reino aqui nessa terra, né, com o governo dessa terra, do que essa realidade que é desfrutarmos de um reino eterno com o nosso Senhor. Parece que não creram, que perderam de vista essa esperança, né, que o Senhor um dia vai voltar. E quando nós identificamos o plano da salvação, inclusive relatado no texto da ceia do Senhor, ele deixa isso muito bem claro. Que o Senhor veio, ele encarnou, viveu aqui entre nós, ele morreu, ele ressuscitou, ascendeu aos céus e que ele um dia vai voltar. Então, irmãos, que tenhamos em mente a realidade quando Jesus, ele contemplando os seus discípulos, ele diz o que está escrito em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, que ele fala: e não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar o lugar, voltarei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Creia, irmãos, que o Senhor vai cumprir essa palavra. Essa palavra ele cumprirá. Como na parábola. É que as duas palavras me confundiram, que vocês viram que tem um trava-línguas. Né? O noivo foi preparar o lugar, foi preparar a casa. E o nosso Senhor prometeu que existe uma separação. De quanto tempo é? Não sabemos. Como que vai ser, pastor? Eu não sei ao certo. Eu tenho as minhas convicções, mas eu não sei ao certo. Mas eu tenho certeza que ele voltará e nos tomará para si mesmo. E assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Estamos preparados para morar com Jesus? Essa é a pergunta para a nossa reflexão. E que o Senhor nos abençoe.